Na versão Visage Go, foi incluída a possibilidade de definir filtros para as entidades replicadas, para dessa forma evitar trazer para a Visage toda a informação desde a tabela externa. Também foi incluída a possibilidade de executar a replicação para uma entidade específica sem a necessidade de esperar até a próxima data de execução ou sem executar a replicação para todas as entidades. Para aprender como usar essas novas funcionalidades, nós vamos seguir um exemplo para replicar uma entidade. Centro de custo do processo de solicitação de viagem. Cliquemos na vista de módulos desde o menu de Visage Studio. Depois, selecionamos a opção Sistemas. No menu de opções, selecionamos Abrir assistente de entidades replicadas. A janela do assistente de replicação abre-se. Primeiro, devemos criar um novo sistema que represente o sistema real que Visage integrará. Portanto, selecionamos a opção de Novo Sistema. Configuramos nome, nome visual e descrição. Depois clicamos no botão seguinte. Agora devemos configurar o provedor de dados que estabelece as conexões com o banco de dados externo. Configuramos SQL Server como nome de provedor e depois configuramos os metadados de conexão. No campo Servidor de banco de dados, digitamos o nome do servidor de instância de SQL Server, na qual se encontra o banco de dados. Em nome do banco de dados, digitamos External Data. Este banco de dados reside em SQL Server. Portanto, mantemos selecionada a opção SQL Server. Finalmente, configuramos as credenciais de um usuário com permissões para executar consultas sobre o banco de dados. Depois, clicamos para avançar na configuração. Se a informação do banco de dados estiver correta, visualizaremos as tabelas existentes dentro do banco de dados externo. Agora, selecionamos a tabela Centros de Custo. Neste passo, se for preciso, podemos usar uma das novas funcionalidades para configurar filtros sobre as tabelas selecionadas previamente, para desta forma trazer até a Visage somente determinada informação. Vejamos o exemplo. Para construir um filtro, selecionamos a entidade e depois clicamos sobre o painel direito, onde está o exemplo, para dessa forma poder definir a condição de filtro. Se definirmos um filtro, podemos testar na mesma janela a execução dele, vendo os registros que seriam armazenados dentro da entidade Visage. Neste exemplo, consultaremos todos os registros e depois os filtraremos. Observe que todos estes são os registros que existem na tabela externa. Leve em consideração que neste ponto os valores não foram armazenados na entidade de Visage. Agora vamos filtrar a consulta. Para este exemplo, obteremos só os centros de custos onde o código comece com CC1. Testamos o filtro definitivo clicando no botão Testar filtro. Observe que os registros foram filtrados. Agora configuremos a programação da execução da replicação, definindo uma frequência para ela. Leve em consideração que a replicação cria um trabalho programado e ele é executado pelo serviço Scheduler. Portanto, esse serviço deve estar sendo executado. Configuramos nome, nome visual e descrição. Depois, selecionamos a opção Replicar agora. Depois, selecionamos a aba de Propriedades da programação. Nesta janela, devemos definir a frequência da execução da replicação. Isto criará um trabalho programado em segundo plano que importará os dados do banco de dados External Data para a entidade de Visage. É recomendável que seja feita uma programação para fora dos horários de trabalho, como, por exemplo, meia-noite ou nas horas de subutilização da aplicação. Selecionamos semanalmente e depois selecionamos o dia da semana. Para este caso, selecionamos todos os domingos. Como selecionamos a opção Replicar agora, quando cliquemos no botão seguinte, a replicação será executada imediatamente. Depois disso, voltará a ser executada na frequência e data de início. Se deixarmos sem marcar a opção Replicar, agora, a replicação será executada na data de início especificada. Cliquemos no botão seguinte. Uma nova janela é exibida mostrando uma mensagem de advertência sobre a execução imediata da replicação. Clicamos no botão Sim. A execução da replicação começa. Este processo criará a entidade em Visage
com a mesma estrutura, nomes e tipos de dados da tabela externa. Se não ocorrerem erros, aparecerá uma mensagem indicando o sucesso da execução e o seu fim. Agora podemos ir ao módulo de entidade e procurar e consultar os valores da entidade, centros de custo, para dessa forma confirmar que a replicação criou a entidade e importou os valores dela. Tudo está de acordo com o esperado. Agora podemos usar e relacionar a entidade no modelo de dados e no processo também. Exploremos outras funcionalidades associadas à replicação. Para isto, clique em Sistemas. Um sistema de replicação pode conter mais de uma entidade replicada. Portanto, é possível replicar só uma entidade do sistema sem esperar a próxima data replicação. Para consegui-lo, só é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre a entidade e selecionar a opção Replicar agora. Se a replicação for executada com sucesso, é apresentada uma mensagem informando. Também é possível modificar o filtro definido para uma entidade replica. Para fazer isto, vá até a entidade e selecione Propriedades avançadas. Na aba Filtro sobre a origem, pode modificar a condição do filtro. Observe que neste ponto também podemos testar o filtro. Terminamos de ver as novas funcionalidades associadas com a replicação. Para maior informação, consulte nossa documentação online.